Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, por isso nós estamos aqui, Senhor, em mais uma manhã. Prontos, Deus, para compartilhar da Tua Palavra, para compartilhar com a Tua Palavra, a Bíblia sendo aberta para nós em mais uma manhã. Temos a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais o nosso relacionamento de amor pela Palavra. Queridos, eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo, então pega a Tua Palavra, pega o Teu café e vamos lá. Muito bom ter você como meu convidado. Amados, estamos falando sobre um tema: somos o que pensamos ser. Você é o que você pensa ser, tanto nos olhos de Deus quanto nos seus próprios olhos. Para isso estamos refletindo e estudando a vida de Moisés, o libertador. Um menino hebreu que foi dado a uma egípcia, que foi criado como um egípcio, que foi educado como um egípcio, instruído como um egípcio, mas que não era um egípcio. Ele não era o que ele pensava ser. E Moisés começa a descobrir a verdade acerca de si mesmo, a verdade sobre as suas origens, e ele vai buscar a tua família. Ele vai buscar conhecer os teus irmãos, os teus familiares. E na volta de lá, ele encontra um egípcio maltratando um hebreu, usando de autoridade sobre a vida de um hebreu, batendo naquele hebreu, e Moisés se revolta e mata aquele egípcio, esconde o egípcio e liberta o hebreu. Só que dois outros hebreus viram aquilo, e no outro dia eles estavam brigando, e Moisés foi tentar apartar essa briga, e eles disseram: quem é você? Um príncipe ou um juiz para poder julgar a nossa divergência aqui nessa luta? E ainda dizem: não foi você que ontem matou um egípcio e o escondeu para que ninguém visse e libertou um dos nossos hebreus? Então, quando Moisés chega nesse ponto, o que é importante nós percebemos aqui? Após Moisés descobrir que ele estava no caminho errado, que ele estava vivendo num povoado errado, que ele estava com práticas erradas, que o povo ao qual ele pertencia, ele estava vivendo, morando, se alimentando, sendo cuidado, sendo protegido, tinha a prática de adorar a outros deuses que não fosse o Deus de Israel, como é o caso do povo hebreu. Ele decide romper com aquilo que ele estava vivendo, que ele estava convivendo, e ele toma uma decisão. Ou seja, agora eu não vou mais permitir que o meu povo, o povo hebreu, viva debaixo desse jugo e dessa opressão. Eu preciso fazer alguma coisa. E por que eu estou batendo e voltando nisso? Porque, queridos, esse é o espírito de um libertador. Esse é alguém ao qual Deus olha para a sua vida e o levanta como libertador, seja no ambiente que ele esteja inserido, dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, dentro da tua família, no seu casamento, na saúde. Ou seja, quando Moisés ele olha e vê que o que estava acontecendo não era o correto, ele começa a se movimentar, sair da sua zona de conforto para cumprir com a justiça, para fazer aquilo que era certo. E é interessante aqui que Moisés, ele não culpa o seu povo por estar onde eles estavam. Ou seja, ele simplesmente começa a agir. Ele não busca culpados, e muitas vezes nós procuramos culpado, mas na maioria dessas vezes, queridos, é aquele que está diante do espelho, quando nós vamos nos olhar diante de um espelho. Então, se você quer resolver algo, se você quer começar a fazer algo dentro da tua casa, da tua família, se você quer ser quem realmente você é, uma pessoa levantada por Deus, ungida por Deus para fazer algo, isso precisa partir primeiro de você. Um libertador precisa entender que é dele que começa a haver um movimento, uma libertação. E é isso que Moisés faz. Quando ele se revoltou,
quando ele vai para cima daquele egípcio e ele faz se cumprir a justiça, ou seja, ele liberta aquele escravo hebreu que estava sendo maltratado por aquele egípcio, nasce nele um coração de revolta, um sentimento de revolta. E quando Deus vê esse sentimento, quando Deus vê isso dentro de nós, você pode ter certeza, queridos, que Deus vai criar situações para que nós venhamos a cumprir o propósito ao qual Ele nos chamou e nos designou. Então eu creio que a partir desse momento, Moisés ele começa uma nova etapa na vida dele. E é interessante que quando esses dois hebreus denunciam Moisés, eles dizem que eles viram o que Moisés fez, a palavra diz que Moisés vai se precaver acerca da resposta que o faraó ia dar, acerca da posição que o faraó ia tomar em relação a ele, e ele foge. Ele foge do jeito que ele estava. Ele simplesmente vai para a terra de Midian. E olha o que diz a palavra lá no capítulo 2 do livro de Êxodo, no versículo 19. Após Moisés ter fugido, após ele ter ido para a cidade de Midian, ele encontra lá 7 filhas de um sacerdote de Midian, que era quem seria no futuro seu sogro, que é chamado de Jetro. Então Moisés, nesse caminho, fugindo para Midian, ele chega próximo de um poço e a palavra diz que ele encontra as filhas desse sacerdote Jetro, que eram 7, e ele as ajuda a tirar água do poço, e essas mulheres elas vão até a sua própria casa e dizem algo para o seu pai para acolher aquele homem. E olha o que diz a palavra no versículo 19 de Êxodo capítulo 2. Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Ou seja, quando essas mulheres elas encontraram Moisés, ele ainda se vestia e se comportava como um egípcio. Ele ainda deixava transparecer que ele era um egípcio, mas na verdade ele era um hebreu. Ou seja, o que elas perceberam de Moisés não era quem realmente ele era. Mas mesmo assim, a atitude dele de defendê-las contra os pastores que estavam ali para querer abusar delas, ou abusar do próprio rebanho, e ajudá-las a tirar a água do poço e dar ao rebanho, fez com que elas vissem que aquele homem, ele tinha algo de diferente nele. E isso faz parte do processo de Deus, isso fez parte do projeto de Deus para a vida de Moisés. Ou seja, quando essas mulheres veem o coração daquele homem, mesmo se vestindo e se comportando ainda como um egípcio, elas não identificaram que ele era um hebreu. Elas vão para sua casa, falam com seu pai e dizem para que ele o acolhesse, porque ele havia ajudado a elas. E ali começa uma nova trajetória de Moisés. Ele vem para a casa de Jetro, fica hospedado na casa de Jetro. E lá ele conhece Zípora, que futuramente vai ser a sua esposa. Ali ele cuida do rebanho, ele ajuda o teu sogro, ali ele ganha força, ali ele se restabelece, ali ele põe a sua cabeça no lugar, para que logo Deus viesse falar com ele. E o próximo capítulo, o próximo estudo nosso, a próxima parte desse estudo, Somos o que pensamos ser. Nós vamos falar sobre o encontro, quando Deus vai até Moisés e fala com ele, para que ele comece a dar passos em relação à libertação do povo hebreu da mão dos egípcios. Queridos, Moisés, ele não se preocupou com quem estava fazendo o que era certo e o que era errado. Ele viu o sofrimento do povo, ele viu a injustiça, o seu povo sendo injustiçado. Ele não ficou buscando culpados, ou seja, quem mandou você fazer isso, quem mandou você fazer aquilo. No tempo de José do Egito, nós éramos livres, e agora, olha, vocês se tornaram escravos novamente, se tornaram cobaias nas mãos dos egípcios. Os feitores estão maltratando vocês, estão chicoteando, estão te privando de alimentação, de recursos. Ou seja, Moisés, quando ele identificou o problema, a primeira atitude dele foi se revoltar contra aquele problema, contra quem realmente estava
fazendo algo para assolar o teu próprio povo. Queridos, não se revolte contra as pessoas. A palavra diz que a nossa luta, ela não é contra o sangue e contra a carne, mas sim contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Um beijo no teu coração. Amo vocês. Segunda-feira nós estamos de volta. Vamos falar sobre o encontro de Deus com Moisés através de uma sarça ardente. Beijo no coração. Segunda-feira nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que a mão forte do Senhor esteja com você nesse final de semana. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.